Como fazer o dimensionamento de um gerador, pessoal? Essa aula eu montei ela de uma forma bem simples e prática para você que quer especificar um gerador para seu cliente. Veja na sequência. Antes da gente iniciar o processo de dimensionar e estimar, na verdade, a potência de um gerador, nós precisamos analisar que o gerador ele pode trabalhar em 3 regimes. Ele pode trabalhar no regime standby, no regime prime e no regime contínuo ou regime base. Quando é que um gerador ele é utilizado em regime standby? Um gerador utilizado em regime standby, ele funciona como uma fonte reserva para a fonte principal de energia. Na maioria dos casos, o gerador em standby ele funciona como reserva da fonte de energia elétrica da concessionária. E espera-se que ele não seja utilizado com frequência. Ou seja, a primeira aplicação, o primeiro regime de operação do gerador é o regime standby. Né? Ele só vai entrar em funcionamento quando eu tiver falta da fonte primária de energia, no caso a concessionária. O fator de utilização nesse tipo de gerador, trabalhamos com o fator de utilização igual a 1. Então temos 3 regimes de operação dos geradores. Regime standby que nós vimos, ele entra em funcionamento somente em caso da falha da fonte primária de energia. Usamos o fator de utilização 1. No regime prime, o gerador ele será utilizado como a fonte principal de energia, sem a limitação na quantidade de horas diárias. E ele opera com uma carga variável, tal que a média diária da variação de carga não supere 70% do pico máximo de potência consumida. Nesse regime de operação, usamos um fator de utilização 1.1. Então, regime prime é aquele regime em que o gerador é utilizado como a fonte principal, sem a limitação na quantidade de horas diárias e com carga variável, mas de tal forma que essa carga não ultrapasse 70% do pico máximo de potência a ser consumida. E o fator de utilização 1.1. A terceira e última operação do gerador é a operação no regime contínuo ou operação base. O gerador, nesse caso, ele será utilizado como fonte principal de energia, como o prime. A diferença é que ele não tem limitação na quantidade de horas e ele é com carga constante. Aqui é com carga variável, aqui com carga constante, 24 por 24 horas de operação. O fator de utilização nesse tipo de operação do gerador é regime contínuo, que ele funciona como a fonte principal, e com carga constante, sem limitação na porcentagem, como tem o prime. O fator de utilização é 1.35. A capacidade de geração de carga de um gerador, ela é determinada pela estimativa para sua vida útil, né? Então, a estimativa de carga, né? A capacidade de geração de carga, ela está relacionada com a estimativa para a sua vida útil e pelos intervalos de tempo, né, entre as revisões gerais nos geradores. Trago aqui um exemplo de um gerador operando no regime standby. Então, aqui a gente tem a fonte de alimentação primária, temos aqui o gerador operando em regime standby e aqui nós temos uma chave de transferência automática. Essa chave, ao não existir a energia da concessionária, o gerador entra em operação, deixa estar em standby e alimenta
as cargas no painel de distribuição. Então, esse é um exemplo de gerador operando em stand-by. Nós temos um ponto-chave aqui, que é a chave de transferência automática. Muito utilizado em boa parte das edificações comerciais, industriais, né? Podem utilizar o gerador no regime stand-by. Aqui já é um exemplo de um circuito unifilar do regime prime ou regime contínuo. A diferença do prime é que ele opera com carga variável. O regime contínuo, a carga é constante, né? Então, nós temos o gerador, somente o gerador como fonte principal, alimentando o meu painel de distribuição. O diagrama unifilar mostra o meu gerador alimentando o painel de distribuição. Bom, agora, passado essas informações para vocês, agora a gente entra no dimensionamento do gerador trifásico. Um gerador, um grupo gerador, ele é uma fonte de energia com capacidade limitada, tanto em relação à potência do seu motor, dada em quilowatts, quanto em relação à potência do gerador. E isso independe do tipo do seu sistema de excitação. Bom, para dimensionar um gerador, além do levantamento das cargas que deverão ser conectadas, vários outros fatores, pessoal, vão influenciar o dimensionamento de um grupo gerador. Primeiramente, as características de partida de algumas cargas, por exemplo, os motores, as características de suas cargas mecânicas, o desbalanceamento das cargas monofásicas, isso influencia no dimensionamento, cargas não lineares, como os equipamentos UPS, que são as fontes ininterruptas de alimentação, e as restrições às quedas de tensão e o uso de cargas cíclicas. Então, basicamente, além do levantamento das cargas conectadas, devemos estudar e avaliar os tipos de cargas para que se possa executar uma estimativa da potência do gerador de uma forma adequada. Bom, no dimensionamento do gerador trifásico, em relação aos motores elétricos, durante o regime permanente, o motor vai consumir os parâmetros nominais. Ele vai estar consumindo a corrente nominal estabelecida pelo fabricante. Durante o arranque, que a gente diz, ou a partida do motor, nós devemos considerar que a potência mecânica a ser solicitada para o motor vencer a inércia, vocês vão adotar o seguinte: de 2 a 3 vezes a potência nominal expressa em quilowatts, se tal partida ou arranque for uma partida direta. De 1,2 a 1,5 vezes de sua potência nominal em quilowatts para outros tipos de arranque ou outros tipos de partidas, né? Então, no caso de motores elétricos, a gente tem que atentar o projeto do gerador, né? Naquele momento, no instante em que o motor, por exemplo, a carga que nós estamos dando de exemplo, motor elétrico, ele vai partir, né? Para vencer a inércia, ele solicita uma potência maior no seu eixo. Bom, outros tipos de carga. Quando devem ser alimentadas cargas não lineares? São as cargas dos no-breaks, ou conhecido também por UPS, são fontes ininterruptas de energia. Nós temos que considerar para essas cargas a potência, a tensão e as correntes nominais, fator de potência e eficiência e os pulsos do retificador dessa fonte. Bom, para dimensionar o gerador, rapidamente, deve-se considerar que a potência nominal do gerador deve ser pelo menos 2,5 a 3 vezes superior à potência da UPS. Se a UPS tem 10 kW, o gerador tem que ter uma capacidade de 30 kW.
Bom, agora vamos colocar isso tudo num papel e vamos fazer um exemplo. Um exemplo 1 aí, que é estimar a potência de um grupo gerador para um edifício de 12 apartamentos, para um edifício de 12 andares, com as seguintes cargas, trabalhando em regime standby. Então, no edifício, esse gerador em regime standby vai alimentar um elevador de 15 kW de potência, partida com variador de frequência e um motor trifásico 380 volts. Fator de partida ou arranque desse motor, coletada do manual, 2.5. Duas bombas de água de 8 HP, um HP 746 watts, né? A partida dela é estrela triângulo, trifásico, fator de arranque ou de partida 3 vezes a potência nominal. Uma bomba de caldeira, 4 HP, partida direta, fator de partida de arranque 6 vezes. E uma escada pressurizada para incêndio, 15 HP, partida direta, estrela triângulo, 380 volts. Fator de partida e arranque 3 vezes a potência nominal. Iluminação dos corredores comuns, das áreas comuns dos corredores, são 6 kW, 60 fontes de 100, tá? Isso, monofásico 220. Iluminação de acesso, 1.5 kW, são 15 fontes de 100. Também monofásico 220. E um portão para acesso aos veículos nesse prédio de meio quilowatts, partida direta, 220 volts. Fator de partida de arranque, fator de partida ou arranque, 6. Então, eu quero estimar qual a potência do gerador para atender essas cargas na situação regime standby. Bom, aí eu construí uma tabela onde eu vou explicar essa tabela para vocês. Só quero lembrar que um HP é 746 watts ou watts, né? O elevador, ele tem uma potência de 15 kW, tensão 380. Potência trifásica dele, representada aqui, 15 kW. Qual é o fator de partida? 2.5. Então, vou multiplicar 15 por 2.5. Então, a potência de pico é 37.5. Bomba de água. A bomba de água, já convertendo tudo para quilowatts, é 5.97. Tá? Se vocês voltarem aqui, bomba de água é 8 HP, 1 HP é 746. Então, convertendo dá 5.97, também 380, fator de partida 3, vezes 5,97, 17,91. Da mesma forma, são duas bombas, tá aqui a outra bomba, 17,91. Bomba da caldeira. Essa bomba da caldeira ela é 4 HP, convertendo a 2.98 kW. Vezes 6, que é a corrente, o pico que vai exigir do gerador, 17.88. Escada pressurizada, ela é de 15 HP, né? Convertendo, se eu não estiver enganado, é 15 HP. Tá aqui, ó, 15 HP. 15 vezes 746. Vocês façam essas contas, vezes 746, nós temos 11.19 kW. A partida dele é 3 vezes o arranque, então dá 33.57. Iluminação, não tem arranque, são 6 kW. Veja aqui no detalhe da iluminação.
essas potências aqui são trifásicas. A iluminação é monofásico 6 kW. Então, a potência trifásica, eu vou dividir 6 por 3, que dá 2. Está aqui, ó. Então, 2 kW aqui. Iluminação do hall também, 1,5. Dividir por 3. Por que dividir por 3? Eu quero encontrar a potência trifásica do gerador. Então, deu 0,5. Partida, 0,5. Depois eu tenho o portão, que tem aquele motor, cuja potência dele é 0,5 kW. 220 também. Eu dividi por 3. Eu quero aqui a potência trifásica. E multipliquei por 6, porque o fator de partida é 6 vezes a potência mecânica. Isso dá 1,02. Agora, tem um detalhe seguinte. Nesse cenário, o que mais vamos procurar aqui no cálculo é o seguinte. O elevador e a pressurização da escada, eles não funcionam simultaneamente. Não é? Então, não tem gerador funcionando enquanto tem incêndio. O gerador é bloqueado. Então, veja vocês. Eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou calcular a potência nominal em regime permanente com o elevador. Somando todas as potências com o elevador menos a escada de pressurização, a potência ativa total é 32,59 kW. O total com a escada pressurizada sem o elevador, porque é o seguinte, funciona a pressurização, não funciona o elevador. Então, a potência com a escada é 28,78, ok? Isso em regime permanente. Agora, eu tenho que somar essas potências para calcular no regime de pico desse gerador, o que vai ser exigido no pico desse gerador. Total com a escada pressurizada, 90,79. Total da potência sem a escada pressurizada e com o elevador, a potência é 94,72 de pico. Só vocês somarem aqui. Então, vocês vão fazer o seguinte. Faz em regime normal, somando todas as potências, incluindo o elevador e retirando a escada pressurizada, e depois faz o contrário. Coloca a escada, retira o elevador. Faz-se também no regime de pico e encontra duas potências. E aqui eu coloco que veremos com mais procura para o cálculo do gerador com o elevador e o outro com a escada pressurizada, já que ambos, já comentei, eles não funcionam de forma simultânea. Quando tiver incêndio, a pressurização vai funcionar. Então, entenderam aqui, pessoal? Bem simples. Atentar a esse caso aqui, dessas cargas monofásicas, onde eu dividi por 3, né, para me dar a potência trifásica. Bom, primeiro, não se esqueça, este cálculo ele é uma estimativa. A potência final do grupo definitivo não será maior que essa que vamos calcular, mas sim poderá ser menor, né? Em cálculos mais exatos, devem-se considerar os fatores como tipo de carga, linear ou não, fatores de utilização, fatores de simultaneidade dos arranques. É o que eu vou levar em conta no segundo problema. O gerador, tá? A maioria dos geradores tem um fator de potência 0,8. Valor para todos os alternadores AC standards. Então, agora vamos ao nosso cálculo para dar a estimativa da potência do gerador. A pior condição é com o elevador a funcionar, ou seja, vai me dar uma potência de pico 94,72. Essa é a potência máxima transitória que poderia eventualmente ser solicitada do gerador. Como esse gerador tem fator de potência 0,8, qual é a potência aparente do meu gerador a ser dimensionado, a ser estimado?
é a potência trifásica de pico total dividido pelo cosseno φ. Então, é 94,72 dividido por 0,8. Isso vai me dar uma potência de pico de 118,4 kVA. A potência, quando todas as cargas estão funcionando em regime permanente, é menor. É 32,59 dividido por 0,8, que dá 40,74 kVA. Mas eu tenho que escolher um gerador cuja potência dele possa suportar a potência de pico. Então, seria uma estimativa de um gerador de 118 kVA. Na prática, um gerador de 120. Só que dos 120 kVA, quando ele estiver em regime permanente, ele está trabalhando com 40,74 kVA. Agora, vamos melhorar mais essa nossa estimativa da potência. Eu vou levar em conta agora apenas os fatores de simultaneidade para motores e outras cargas. Lembrando que nós temos um elevador de 15 kW, que equivale a 20 cavalos. Aqui nós temos uma tabela do fator de simultaneidade. Temos duas bombas de água, 8 HP, que equivale a 8,1 CV. Uma bomba de caldeira de 4 HP, que equivale a 4,05 CV. Uma escada pressurizada de 15 HP, que equivale a 15 CV, que nós vamos arredondar aqui. E um motor de portão, que equivale a meio kW, que equivale a 0,67. Então, o que nós vamos fazer aqui? O elevador nunca funcionará junto com a pressurização. Então, o elevador vai ter um fator de simultaneidade 1. Duas bombas, são dois motores, duas bombas de água, mais uma bomba da caldeira, 3, mais a escada pressurizada, são 4 cargas, que são motores de 3 a 15 CV. Se são 4, qual é o fator de simultaneidade que eu vou estar utilizando? 0,8. Portanto, o fator de simultaneidade que eu vou usar do elevador, vou deixar o elevador com o fator de simultaneidade 1. Agora, vou multiplicar pelo fator de 0,8 e vamos calcular qual será a estimativa de potência desse gerador, levando em conta a simultaneidade na partida. Pois bem, 15 kW é a mesma coisa do anterior, só que aqui eu tenho o fator de simultaneidade 1, então não modificou nada. Aqui, 5,97. E por que 5,97? Quanto que era antes? Olha aqui para vocês verem. Antes, continuava 5,97, ok? Aí, eu vou multiplicar pelo fator de simultaneidade. A minha potência passa a ser 4,78, que é 5,97 vezes 0,8, que é o fator de simultaneidade. Vou multiplicar por 0,8, tanto essa, quanto essa, quanto essa e quanto essa aqui. Fazendo essa multiplicação, aqui nós temos a potência já corrigida pelo fator de simultaneidade, todos os equipamentos. Então, fazendo essa multiplicação para o 0,8, os únicos que não multiplicaremos por 0,8 são elevador, fator de simultaneidade vai ser 1, e o portão, fator de simultaneidade 1 também, em função daquela tabela. O restante está aqui. Somando as potências com o elevador, teremos 29,61 em regime permanente. E com a escada pressurizada sem o elevador, 23,56. Fazendo a soma total para o regime de pico com o elevador, 83,96. Com a escada e sem o elevador, 73,32. Agora, vou dividir pelo fator de potência, 83,96 dividido por 0,8, tem um gerador de 104,95 kVA de pico. E aqui eu tenho
29,61, que é a maior, pior caso. No regime normal, dividido por 0,8, 37 kVA em regime normal. Então, veja bem que no anterior eu estimei a potência do gerador sem levar em conta alguns fatores, como um fator de simultaneidade, por exemplo. E aí eu tinha dito que as potências seriam, quando eu levasse em conta esses fatores, seriam menor. Então, tá aí. Eu posso, na verdade, especificar 104,95 deve ser a capacidade máxima do meu gerador. Então, eu não vou encontrar gerador de 104. Eu vou encontrar gerador, por exemplo, de 100 kVA ou de 120 kVA. Aqui deu 104, daria para colocar, né, um gerador aí de 100 kVA. Mas, a grosso modo, poderíamos aqui estar especificando um gerador de 120 kVA. Pessoal, essa é a forma de fazer a estimativa da potência de um gerador trifásico. Para essa aula eu utilizei o livro do Bolestar, tem os conceitos de potências de geradores, e o manual da Cummins, Cummins Power Generator, manual de 2011. Pessoal, obrigado a todos vocês e espero que vocês tenham entendido que a estimativa da potência do gerador é feita dessa forma que foi apresentada para vocês. Obrigado e um abraço a todos vocês e fiquem ligados no canal da Universidade.